Dificuldade em submeter aos seus pais, dificuldade no relacionamento, no casamento, na igreja. Enfim, todos nós temos grandes dificuldades nos nossos relacionamentos. Na realidade, não existe nada que traga mais alegria para nós do que os nossos relacionamentos e nada que traga mais tristeza a nós do que os nossos relacionamentos. E qual seria o grande segredo para termos um relacionamento melhor com as pessoas? Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, eu estou aqui no Salmo 14 ainda. Salmo 14, verso 1. O insensato diz no seu coração, Deus não existe, todos se corrompem. E eu tenho falado sobre isso, como que a falsa fé, ou melhor, aqui no caso, ou a falsa fé ou a incredulidade, levam a um comportamento corrompido. E eu comecei falando sobre isso, como que qual é o segredo para a gente ter bons relacionamentos? Não tem outro, a não ser a sua santificação. O que seria santificação? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos justificados. Isso significa dizer que nós éramos injustos, mas Deus nos tornou justos e por isso fomos salvos. E a salvação, a obra de salvação, ela continua. A segunda etapa é chamada de santificação. É o processo em que Deus vai te tornando mais santo, mais justo, mais semelhante a Cristo Jesus. Este é o segredo para que tenhamos relacionamentos melhores. Sermos como Jesus. Você fica lendo essas bobeiras aí, ouvindo esses coaches, porque coach ele é tudo, né? Ele é médico, ele é professor de educação física, é impressionante. É o coach de relacionamento. O que você precisa é da palavra de Deus. O que você precisa para ter um casamento melhor? O que você precisa para se relacionar bem no seu trabalho, em qualquer lugar? É que você se torne menos parecido com Adão e mais com Cristo a cada dia. E quem faz isso? É Deus. É através de uma genuína fé em Deus. É através de Deus que nós somos moldados dia a dia. Paulo diz que nós não devemos nos conformar a este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Conformado dá a seguinte ideia. Já fez, por exemplo, lá você já fez sim, vai? Um bolo. Aí você fez lá um bolo em formato de coração. Como que você fez para ter um bolo em formato de coração? Bastava ter uma forma em formato de coração. Tem uma forma em formato de coração, você pega a massa e coloca ali. Então, quando Paulo fala não se conforme a este mundo, é exatamente sobre isso que ele está falando. O mundo ele tem uma forma, um padrão. E nós não devemos tomar o padrão do mundo. Nós devemos tomar o padrão de Cristo, por meio da palavra, por meio da genuína fé. E é Deus quem opera essa mudança em nós. Esse é o segredo, para que tenhamos um bom casamento. Eu falo isso um pouco na minha série sobre casamento. Como que eu nunca nem tinha lido livros assim sobre casamento, sabe, especificamente. Mas só por meio da palavra, dos princípios da palavra, Deus foi abençoando o meu casamento. Então, essa é a primeira maneira que Deus age para nos transformar. Primeiro, através da sua palavra. As ideias entram em nossa mente e isso vai nos mudando. Então, se você tem uma ideia errada, a sua ação será errada, eu já falei sobre isso. Essa é a primeira maneira que Deus te muda, para que você tenha bons relacionamentos por meio da palavra. E você vai sendo transformado, seus conceitos errados vão caindo por terra. Então não tem como você agir corretamente se você pensa de maneira incorreta. Isso é fundamental. Deus, então, e a fé em Deus é Deus quem nos muda. Primeiro através da sua palavra. E porque através da sua palavra Ele nos mostra os nossos erros. Nós vamos tendo percepção de nossos erros, porque muitas vezes você não está convencido mesmo. Quer ver um exemplo? Sei lá, se você é preguiçoso. Se você realmente não está convencido que você é preguiçoso, você não vai deixar de ser preguiçoso nunca. Mas quando você ouve, você come demais. Você precisa ouvir pregação sobre isso. Eu fiz uma pregação sobre isso na minha igreja, a gente publicou aqui no YouTube. Muitas pessoas me diziam assim, poxa, eu dava tanta desculpa. E eu dizia, não, mas não é, eu tenho compulsão alimentar. E por isso ela nunca mudava. Então tá vendo como que tudo começa aqui? Por isso aqui, ó, eles dizem, Deus não existe, eles se corrompem. Tudo começa na mente. Se você tem uma ideia errada, a sua atitude será errada. E aí, por meio de genuína pregação, essas pessoas contando, olha, eu ouvi a pregação e aqueles argumentos foram entrando e foram destruindo todas as mentiras que eu criava. Porque o seu coração é uma fábrica de mentira, para justificar os seus atos errados. Mas aí, por meio da pregação, que é a espada que rasga, como diz Hebreus, rasga o nosso coração, essas pessoas me contando, eu ouvi a pregação e essas mentiras foram caindo por terra.
E eu então comecei a me preocupar mais com aquilo que eu comia. E um dos motivos é, sendo você casado, o seu corpo pertence ao seu cônjuge. E se você não cuida do seu corpo, você está pecando. Isso é egoísmo. E eu falo, acho que sobre isso, né, nessa pregação. E já falei isso outras vezes. Somente quando as pessoas falam, não, eu estou pecando. Não, não está certo isso. Não está certo. E elas param de dar desculpas. Ou seja, quando ela tem um pensamento correto, é que elas vão agir corretamente. Portanto, como que Deus nos muda? Em primeiro lugar, por meio da sua palavra, expondo os nossos erros. Deus também nos muda por meio do sofrimento. Ele permite o sofrimento. Jeremias dizendo, sendo boca de Deus, feri-os, mas não lhes doeu. Olha que coisa. Eu os feri, mas eles não sentiram nada. Qual que era o objetivo, então, de Deus ferir o povo? Para que eles voltassem, diz o profeta Jeremias. E não quiseram voltar, mas, entretanto, endureceram ainda mais. Então, o profeta está mostrando isso, que Deus nos fere e usa o sofrimento para nos moldar. Como, por exemplo, o exemplo mais clássico é o de Jó. Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois que eu sofri tudo isso, os meus olhos te veem. Então, isso é fundamental. Como que Deus usa o sofrimento. Por isso que Paulo diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Eu sei que muitas vezes você fica aí, né, chateado com os sofrimentos, achando que Deus não te ama. Você está totalmente enganado, você está doido. Os sofrimentos é um pai, é Deus Pai, te disciplinando. Se estáis sem disciplina é porque sois bastardos. Então, a segunda maneira de Deus nos mudar é por meio do sofrimento. Só que, aí é que está. Na hora do sofrimento, você faz o quê? Você se quebranta diante de Deus ou você vai beber? Você foge. Você, na hora do sofrimento, fica, mas cadê Deus? O que eu estou passando. Você faz isso? Essa é a primeira maneira de fugir, dizendo que o culpado é Deus. Segundo, foge em bebida, sexo, comida, drogas legalizadas, drogas não legalizadas, é isso? Toma lá um antidepressivinho para não ver mais nada. O que você está fazendo? Na hora do sofrimento é a hora que Deus te quebranta, é a hora que o seu entendimento se expande. Como Jó falou, agora os meus olhos te veem. Mas nessa hora você está sedado, você está dando desculpas, aí você não vê nada. Aí você não muda de vida. Então o sofrimento é fundamental na minha existência, na sua existência. E não é um dia nem dois, não, a gente sofre muito. É fundamental. Mas para isso é fundamental que você venha dar a resposta certa. Feri-os e não lhes doeu. Eles endureceram o coração mais ainda e não quiseram voltar. O que você está fazendo na hora que Deus te humilha? No momento em que Deus te quebranta? O que você está fazendo? Você está se humilhando? Mas essa que é a questão também, né? Provérbios declara, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. As pessoas nunca veem Deus agindo na vida delas. Às vezes pode ser o seu pai, mesmo agindo de maneira errada. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu filho, o seu pastor, tudo isso. E às vezes Deus usa essas pessoas mesmo por meio da imperfeição delas, ou seja, elas não vêm e te ensinam de maneira, meu amor, você não está agindo corretamente, Joana, você precisa mudar, com sabedoria. Não, vem daquele jeito imperfeito mesmo. Mas e daí? Vem lá o seu marido, às vezes fala uma verdade para você, mas não do jeito certo. E aí você usa a desculpa de que, já que ele falou de modo errado, eu não vou mudar. Não, você pode falar com ele, olha, você falou a verdade, mas de um modo errado. Você pode falar isso. Mas isso não anula o fato de que você está errado, ou errado. Então, na hora do sofrimento, o que você faz? Você reconhece Deus e se humilha? Você faz como Jó, agora os meus olhos te veem? Ou você fica dando chilique, fica de mimimi, fica fugindo? Então, Deus, em primeiro lugar, Ele te muda por meio da palavra. Segundo, por meio do sofrimento. Terceiro, por meio de ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, nos moldando mesmo. O Espírito Santo que vem sobre nós a cada dia. E por isso a Escritura ordena que sejamos cheios do Espírito Santo sempre. Ser cheio do Espírito Santo para muitos aí é rolar que nem cachorro, sair voando que nem, enfim, essas loucuras aí, né? Gritar. Mas a ação do Espírito Santo o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão e por aí vai. Isso de fato é a ação do Espírito Santo. Então é isso. É Deus quem nos muda. Por isso a sua fé é tudo. Lembra aqui, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Qual a consequência? Corrompem-se. Não quer se corromper? Você não quer ter um comportamento inadequado? O segredo é a sua fé. Uma fé forte, porque é Deus quem muda você. Vamos orar? E só lembrando, dia 12,
live sobre homeschooling, os erros mais comuns que os pais cometem, tanto dos pais que já estão praticando, quanto aqueles que pensam em praticar. E para você que pensa em praticar homeschooling, janeiro, a época das férias, é a melhor. Eu não posso explicar o porquê. Se eu explicasse... Lá no meu curso eu explico, eu gasto uma aula inteira explicando o porquê é melhor agora. Lá, você vai entender por que eu não posso explicar aqui. Mas enfim, dia 12, 20 horas, live aqui no meu canal no YouTube. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que se encerra. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, a graça do Senhor esteja conosco. Livre-nos do mal, Pai. Livre-nos de nossos pecados, fortalece-nos e ajude-nos a ver as nossas debilidades e mude a nossa história, Pai, a cada dia. Abençoa cada pessoa, Pai, que está me ouvindo agora, aquele que está com o coração apertado, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa livrar do mal, que o Senhor possa dar a graça que eles precisam para enfrentar todas as adversidades. Nós te agradecemos por mais uma semana, bendizemos o teu santo nome, oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente.